Olá, queridos e queridas alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Estamos começando mais uma videoaula, a semana 2 do PET 3. Nesta semana, nós vamos fazer uma reflexão sobre os pensamentos existencialistas de Martin Heidegger e uma reflexão sobre o ser para a morte. Recapitulando, na semana passada, nós falávamos sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre e a existência precede a essência, onde Sartre dizia que, primeiramente, o homem existe, surge no mundo, se descobre e só depois se define, a partir das escolhas que ele faz, das escolhas que ele realiza. O homem está condenado a ser livre, no sentido de que a liberdade é o fundamento de todos os valores. Então, a partir da liberdade, o homem constrói a sua essência a partir das escolhas que ele faz. O homem é responsável por sua existência. E, entrando nesta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre Martin Heidegger. O Martin Heidegger nasceu em 1889 e faleceu em 1976. Foi um filósofo e professor alemão. E as reflexões do Heidegger ajudaram a fundar o existencialismo e mudar a perspectiva filosófica. Entre várias obras citadas, eu destaco essa obra importante chamada Ser e Tempo. Então, entre essa obra Ser e Tempo, escrita em 1927, ele acaba se tornando a obra mais importante, porque ele vai reunir todos os objetos de estudo para dar início às questões existencialistas e a uma nova interpretação. Ele começa a tratar na filosofia, de maneira geral, a respeito dessa pergunta sobre o ser. Então, para Heidegger, a principal pergunta da filosofia deve ser o ser, sobre o ser. Aquilo que é, aquilo que existe. O que é a existência, por exemplo? Isso já era feito desde os antigos filósofos, desde Platão, Aristóteles. Só que eles vinculavam o ser a uma coisa do mundo, a um objeto. Portanto, eles estavam perguntando pelo ente, né, que ficou chamado de ente. Dentro do latim, ente acaba tendo significado parecido com a tradução do ser, só que para Heidegger a diferença é que ente estava vinculada a um objeto, e o ser tem aqui uma individualidade, ele tem uma peculiaridade, ele é diferente, ele é destacado em relação. Então, o ser humano, segundo Heidegger, é o único capaz de fazer essa pergunta: quem é o ser? De perguntar pelo ser, o que é o ser, quem é o ser, o que é a existência. E Heidegger vai dar uma resposta para essa pergunta. Ele vai dizer que o ser é um Dasein, termo alemão que, traduzindo ao pé da letra, né, significa ser aí. Então, significa um ser aí que está no mundo. Então, o Dasein é um ser capaz de escolher em cada momento o que deseja ser, empregar seus esforços nesse mundo. Então, o ser humano ele está no mundo, mas ele está focado no mundo. Então, nós vimos que para Sartre o ser humano está abandonado, jogado no mundo, porque o ser humano cria uma falsa ilusão de que Deus não existe. Então, ele está abandonado à própria sorte. Então, ele não tem nenhuma essência. O Heidegger aqui vai dizer que o homem tem a essência. Essa essência é o ser aí, o ser que faz, o ser que se constrói. Por isso que ele é existencialista, porque ele depende da existência para se fazer. Então, este ser no mundo, este ser aí, ele é exclusivo do ser humano. Tá? Então, por quê? Porque esse ser aí é uma possibilidade de se fazer. O animal irracional, por exemplo, ele apenas existe fisiologicamente, biologicamente, ele vai atrás do seu alimento, ele se protege, mas ele age no instinto que ele tem.
O ser humano não, o ser humano ele vai além disso. Ele é capaz de perguntar o que eu estou fazendo? E aí que está essa diferenciação do design, né? O ser aí que vive, que experimenta, que está aí existindo, que está fazendo a sua vida. E dentro dessa obra Ser e Templo, um dos objetivos básicos e fundamentais é investigar o sentido do ser. Então, para Heidegger, ele vai colocar o ser humano, ele vai colocar a existência humana, a vida humana, pautada numa existência inautêntica. É uma visão pessimista do existencialismo. Entre essas, nós temos a primeira característica, que é o fato da existência. Então Heidegger vai dizer o seguinte: o ser humano é lançado ao mundo sem saber porquê, sem pedir para nascer, e quanto de repente o ser humano desperta para a consciência da vida. E aí, então, a partir daí, existe o Dasein. Ou seja, o ser humano, sem ter pedido para nascer, está lançado no mundo. Depois vem a segunda característica, que é o desenvolvimento da existência. Que o ser humano estabelece relações com o mundo, o ser humano estabelece relações com o outro. E para existir, o ser humano projeta a sua vida e procura agir dentro das suas possibilidades. Então ele move uma busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Então, em outras palavras, né, vamos dizer assim, o existir é construir um projeto. E esse construir um projeto deriva-se na terceira característica, que seria a destruição do eu. Ou seja, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que interferem, que desviam o seu caminho existencial. Dentre esse caminho existencial, o ser humano vai encontrar derrotas. Essas derrotas vão destruir, vão arruinar o cotidiano do ser humano. Em vez de se tornar si mesmo, o ser humano torna o que os outros são. Ou seja, o eu é absorvido com o outro e para o outro. Ou seja, o ser humano ele não vive para si, mas para os outros. E aí nós vemos a existência autêntica. Então, ao entender essa proposição, o Dasein poderá existir uma existência autêntica, ou seja, por outro lado, aqueles que não compreendem ou não aceitam o fim da vida viverão uma existência inautêntica, são chamados por Heidegger de Dasman. Então, a existência inautêntica é aquela que renuncia à possibilidade de escolha, de pensamento, de ação, e deixa que o outro decida por si. Este se transforma na massa, perdendo a si mesmo na multidão. Então, a existência inautêntica é aquela vida sem sentido, onde você, percebendo a reflexão sobre a morte, eu vou morrer mesmo, então vou viver de qualquer jeito. Essa é uma vida inautêntica. A vida autêntica seria aquela vida onde você dá sentido a cada dia. Eu vou morrer? Essa é uma certeza que eu tenho. Vou morrer. Então eu vou dar sentido à minha vida. Eu vou aproveitar cada dia. Eu vou aproveitar cada momento com autenticidade, com entusiasmo. Certo? E aí, entre essa vida autêntica e a vida inautêntica, nós nos deparamos com a angústia. Como encarar a vida? Pois somos feitos para a morte? Segundo Heidegger, os entes não morrem, apenas cessam sua existência porque nunca tiveram escolha. Lembra lá? Os entes comparados como se fossem objetos? Então, já os seres, o ser, tem plena consciência de sua morte, e por isso suas possibilidades infinitas se veem limitadas. Isso gera uma angústia no ser humano, e será esse sentimento que determinará sua atitude frente à vida. Então, na angústia, sentimos-nos como um ser a caminho do nada, um ser para a morte. Então, aqui, os entes, o ente, segundo Heidegger, são comparados aos objetos. Então, esses apenas cessam
sua existência porque não tiveram escolha, mas o ser tem plena consciência disso. Tem plena consciência de sua morte, tem plena consciência de suas possibilidades. Por isso, o Heidegger vai dizer o seguinte: morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Então, eu gostaria de pedir para vocês fazerem novamente uma leitura no PET de vocês, no texto de vocês. Lá está bem fundamentado, bem definido. Esse foi apenas um complemento, algumas ideias que não tinham no PET de vocês, que eu resolvi trazer para complementar. Mas a leitura do PET, o entendimento do texto de vocês é fundamental para vocês responderem às atividades, certo? Então vamos lá para as atividades. Número 1. De acordo com o texto, o que é a morte? Então vocês vão refazer a leitura do PET de vocês, do texto, e encontrar no texto a morte. O que significa a morte? No texto de vocês, tá? No texto, número 2. No texto, a morte é caracterizada pelos termos incondicionalidade e insuperabilidade. Defina esses termos. Então você vai apenas definir o que é incondicionalidade e o que é insuperabilidade. Simples assim. Número 2. Número 3. O texto mostra que a morte deve ser vivida como experiência antecipadora. Explique. Aí você vai reler o texto e vai achar lá essa expressão. A morte deve ser vivida como experiência antecipadora. Você vai explicar o contexto dessa frase. E número 4. Descreva as sensações que a morte provoca. Letra A, angústia. Letra B, medo. Letra C, renúncia. E letra D, perda. Então você vai definir, descrever o que é cada uma dessas palavras, o que é cada uma desses sentimentos que nós passamos durante a nossa vida, certo? Lembrando, a correção das perguntas, eu vou fazer uma videoaula com a correção, com os comentários, aleatoriamente daqui a alguns dias eu posto para vocês a correção das perguntas. Então, desejo a vocês, por hoje é só. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo vídeo.